Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Desde já nós queremos pedir a intercessão de Nossa Senhora e também que o Espírito Santo possa conduzir este momento, no qual nós iremos aqui fazer junto com você que está nos assistindo. Por isso rezemos juntos, nós daqui e você daí da sua casa. Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Então hoje, após celebrarmos a Santa Missa, comungarmos, você que esteve conosco na Santa Missa, ou você que chegou agora nesta live, nós iremos falar sobre caridade. Sobre caridade. É um dos temas, é o tema assim mais importante, que resume a vida do cristão, que resume a vida do católico. Porque se nós tivermos caridade na nossa vida, nós temos tudo aquilo que é necessário para nos configurarmos a Cristo. Tudo aquilo que é necessário para nós nos assemelharmos a Deus se resume na caridade. Parte da caridade, sempre, sempre. Todas as nossas atitudes partem da caridade. Olha o que o cardeal Robert Sarah diz sobre a caridade. Aquele cardeal bem moreno, bem negro, que está se destacando tanto assim na igreja. Não sei se você já viu, mas se não viu, procure o nome dele aí, Robert Sarah, e você vai ver o tanto de coisa magnífica que ele fala. Mas sobre a caridade, olha o que ele deixa claro. Amor não é o mesmo que caridade. O termo amor já existia antes de Cristo. Mas ele, Jesus, nos ensinou o ápice do amor, que é precisamente a caridade, ou seja, entregar-se pelo outro. Então Robert Sarah está falando que o amor já existia antes de Cristo. Mas em Cristo, ele nos ensina o ápice do amor, aquilo que é o topo, o mais sublime do amor. Isto é a caridade, dar a vida pelo outro. E hoje num bate-papo aqui com o Jaffer, membro da comunidade de vida, com o Lucas Torsani, membro também da comunidade de vida, comigo, Felipe, membro da comunidade de vida, e com o Lucas Cabreira, membro da comunidade de aliança, nós iremos falar sobre caridade. Também está aqui conosco o Wallace, que está aqui atrás do computador, membro da comunidade de vida, e o nosso membro das antigas já da comunidade, o Mike, cuidando aqui da parte do som, mais importante para chegar até você. Então vamos fazer um bate-papo, uma conversa, trocar experiências, falar aquilo que nós já conhecíamos ou que nós estudamos, procuramos para falar para você sobre caridade. Então, Lucas já comece falando alguma coisinha. E você também, antes do Lucas começar a falar, você pode mandar alguma pergunta sobre o tema, conforme nós formos falando, for surgir alguma dúvida, ou que não seja uma pergunta, mas algo pra gente falar sobre, dentro deste tema, claro, caridade, amor. Então, para começar a discussão sobre caridade, é importante a gente perceber e diferenciar algumas coisas. A caridade, ela é uma virtude. O que é uma virtude? A virtude, o vício é um costume, é um hábito ruim. A virtude é um hábito bom. As virtudes, elas são divididas em virtudes infusas, sobrenaturais, as virtudes adquiridas. E dentro das virtudes infusas, sobrenaturais, nós temos uma pequena divisão também entre virtudes teologais e virtudes cardeais. Calma aí, Lucas. Vocês já perceberam o nível que vai ser isso aqui, né? Já perceberam o nível do debate. Mas a gente não vai ficar só na teologia, não. Depois, daqui a pouco, a gente vai para a prática.
Porque a caridade ela só se concretiza com as ações. Mas primeiro a gente passa por isso aqui. Então você já está percebendo a importância, já entrou já no clima. Então compartilha a live, manda aí no grupo no WhatsApp para que mais pessoas tenham acesso a este tema. Então vamos lá, continua. Dá uma resumida naquilo que você já falou, Lucas, de novo. Então, a base do cristianismo, o negócio que eu comecei a estudar não faz muito tempo e que eu percebi que é muito bom é a questão das virtudes. Estudar o que são as virtudes, saber o que são as virtudes. E nós temos hábitos bons e hábitos ruins. Os hábitos bons são virtudes, os hábitos maus são vícios. E para a gente conseguir diferenciar isso... Quer trocar? E as virtudes, elas são divididas em duas. As virtudes infusas, sobrenaturais, e as virtudes adquiridas. Qual que é a diferença entre essas duas? É uma diferença muito boa a gente frisar. Não muito detalhado, mas rapidinho. As virtudes infusas e as virtudes adquiridas são praticamente iguais em matéria. A matéria dessas virtudes são a mesma. Por exemplo, eu tô andando na rua e aí eu olho para um morador de rua e eu tenho misericórdia nele naquele momento e dou uma esmola. Qualquer pessoa seria capaz de fazer isso. Até mesmo alguém ateu, que não acredita em Deus, seria capaz de fazer isso. Movido por uma misericórdia ali, e deu a esmola pro morador de rua. A matéria, então, é a mesma, praticamente a mesma coisa. Mas o objetivo muda. Imaginemos que eu, cristão, estou andando na rua e vejo o morador. E por amor a Deus e por amor a ele, e não por amor a ele. Na verdade, por amor a Deus, sou convidado a amar essa pessoa e para ajudá-la, porque eu vejo nela Cristo, eu dou uma esmola para ela. E oferto esse sacrifício a Deus. Isso é uma virtude infusa, que só... O que é a virtude teologal? A virtude infusa, sobrenatural. Nós, miseráveis que somos de ordem natural. E nós, como sendo de ordem natural, não conseguimos de maneira nenhuma produzir algum efeito na ordem sobrenatural. E as virtudes, por exemplo, a virtude adquirida, que é do ateu, por exemplo, isso não contou nada para a salvação dele. Isso não valeu de nada para a salvação dele. Isso não influenciou, isso não foi intervenção de Deus, aquele ato. Mas a mim, miserável igual ele, mas por ser obediente a Cristo, Deus usa de mim e permitiu que eu fizesse esse ato de amor a ele e ajudasse aquele meu irmão. É interessante esse ponto, porque existe uma diferença então entre a atitude de um cristão que crê em Deus, que faz gestos por amor a Deus, e as atitudes feitas por aqueles que não acreditam em Deus e fazem gestos bons, que são bons em si, são gestos bons, mas que não têm o mesmo fruto do que aqueles que amam a Deus. É isso, né, Lucas? A gente percebe bem a doutrina protestante, a sola fidei, só pela fé. Nós não cremos só na fé, nós cremos na fé e nas obras. Mas se tiver só as obras e não tiver fé, também não adianta nada, entendeu? Só um ou só outro. Caminham juntas, né? As duas caminham juntas. Por isso que eu falo que a pessoa pode doar $1 milhão para a África, para acabar com a fome na África. Se a pessoa for não acreditar em Deus, não frequentar a igreja, não cumprir com os outros mandamentos da igreja, isso não está influenciando em nada a salvação daquele homem. Porque o cristão, o católico, ele age, tem tal atitude para amar a Deus. Ele tem um fim, nesta atitude ele busca um fim sobrenatural, um fim transcendente, um fim que não está neste mundo, que não está na matéria. É algo que supera a vida mortal, passageira, que nós vivemos. E aquele que não acredita em Deus, ele tem um fim que é nobre também, claro, ajudar, mas que ainda é um fim menor. Então é um fim o que? Eu vou ajudar porque a pessoa precisa. Eu vou ajudar para me sentir bem.
Muita gente ajuda os outros para se sentir bem, né? Ah, eu sou uma pessoa boa, eu estou fazendo gestos bons, eu não estou a par daquilo que a sociedade tem cobrado. É para fazer máscara, para usar durante a pandemia, eu estou fazendo. É para doar comida, eu estou fazendo. Então eu estou dentro aqui da sociedade, sendo visto como uma pessoa boa. Essa muitas vezes é a visão daqueles que não fazem gestos concretos de caridade por amor a Deus, mas fazem simplesmente pelo gesto. Não que isso seja ruim, não é isso que nós estamos dizendo agora. Isso é bom, muito bom, e que bom que existem pessoas assim. Tanto é que existem pessoas que estão fora da igreja que ajudam muito mais do que aqueles que estão na igreja. E existem pessoas que estão na igreja, que são católicos, que não fazem absolutamente nada para levar a caridade, o amor, para amar as pessoas. Aqueles que mais necessitam, aqueles que estão perdidos, aqueles que Jesus veio buscar. Então, apesar de existir essa disparidade, essa diferença, o que nós queremos destacar aqui, agora, neste momento, é o valor da ação em si. Porque aqueles que fazem caridade, para fechar e deixar claro, aqueles que fazem caridade por amor a Deus, ganham um fruto da ação. O fruto desta ação é muito maior do que aqueles que fazem a caridade sem Deus. Por quê? Porque o fim está acima deste mundo, acima daquilo que é material. O fim é sobrenatural. É isso, né? É isso aí. E para dar sequência à linha de raciocínio, existe uma heresia que Santo Tomás de Aquino falou bastante dela, porque ele falava para os alunos dele, às vezes ele olhava assim e falava assim: seu pelagianinho. O que é isso? A heresia pelagiana. A heresia pelagiana é crer que Deus me capacita assim para... Isso está muito dentro da nossa igreja hoje. E isso é um negócio que a gente tem que sempre mudar nas nossas conduções e tudo mais, tomar muito cuidado com isso. Porque o que acontece? Às vezes com essa onda de coach também, talvez, a gente imagina que é tudo, você pode, você consegue, eu confio em você, você tem que verbalizar e você tem que acreditar no seu potencial. Enfim. Mas o que a heresia pelagiana diz? Existe a heresia pelagiana e a semi-pelagiana. Uma é que Deus, a semi-pelagiana quer dizer que Deus sim me atrai, mas quem dá o primeiro passo na direção de Deus sou eu. E a pelagiana diz que é tudo praticamente por conta nossa. E por que eu estou explicando isso? Porque a virtude, como eu disse, a virtude é infusa. E a caridade é uma virtude teologal. Por que teologal? Porque ela está meio que ligada diretamente a Deus. Só Deus pode te conceder essa virtude. A igreja crê, não que você, por suas próprias forças, vai até Deus, nem mesmo que você dá o primeiro passo. A igreja crê que Deus te atrai. Como uma criança, como uma mãe que mexe assim um chocalhozinho, algum paninho colorido para o bebê, para ver se o bebê vem até ela. Ela está instigando. Deus instiga a gente. Em seguida, nós temos que fazer a nossa parte, que é a oração. Pedir a Deus. Por exemplo, nós temos que pedir todo dia fé. Deus me atraiu, me deu, através da luz iluminada pela fé, a luz da razão iluminada pela fé, perceber que eu tenho que pedir a fé. Eu peço a fé e Deus intervém com a graça. Ele provê a graça para você ter fé. Ele te dá a fé. Mas tem um quarto passo ainda, que é com a gente também, que é corresponder à graça que Deus nos dá. Dar de volta. Deus nos capacita, Deus me atraiu, eu pedi para amar mais. Ele concedeu a graça de eu poder amar mais. E eu tenho que corresponder a essa graça. Eu tenho que amar verdadeiramente. A minha luta também, por amar, por renunciar ao meu eu e ir atrás e lutar. Então é isso, Felipe. A caridade, ela é um dom, ela é uma virtude, a principal das virtudes, infundida principalmente por Deus. É muito importante a gente tomar cuidado com isso. Só posso ser caridoso se Deus permite eu ser caridoso. Assim como eu só posso ter fé se Deus permite eu ter fé. Assim como eu só posso ter esperança se Deus permite eu ter esperança. Porque são as 3 virtudes teologais: fé, esperança e caridade. Então, ainda dentro dessa teologia da caridade, vamos dizer assim, olha o que o Catecismo da Igreja Católica diz sobre a caridade. Parágrafo 1826.
a caridade é superior a todas as virtudes. O exercício de todas as virtudes é animado e inspirado pela caridade. A caridade, ela conduz, guia todas as virtudes. Todas as outras virtudes são inspiradas pela caridade. E o catecismo continua, que é o vínculo da perfeição, citando a palavra de Deus em Colossenses 3,14, que a caridade é o vínculo da perfeição. É a forma das virtudes, articulando-as e ordenando-as entre si. É a fonte e termo de sua prática cristã. E aí, por fim, a caridade assegura, purifica nossa capacidade humana de amar, elevando-a, e aí o que nós já falávamos, a caridade eleva a nossa capacidade humana à feição sobrenatural do amor divino. Olha que interessante isso. A caridade eleva o amor. A caridade eleva... A caridade... Retomando. A caridade eleva o amor humano a uma feição, se assemelha ao amor divino que é sobrenatural. Isso é incrível, gente. O amor sempre existiu. Eu namoro, eu amo minha namorada. O Lucas é casado, ama a esposa dele. Existe um amor humano também. Você ama o seu pai, sua mãe, eu amo meus irmãos. E assim vai, nossas relações humanas. Mas existe algo que é o ápice deste amor. Que, como nós falávamos lá no início, né, Robert Sará, o cardeal, falava que o ápice do amor é a caridade. E o catecismo vai na mesma direção também. Que o amor humano, quando há caridade neste amor, ele eleva o amor a uma feição sobrenatural, que se assemelha ao amor divino. Isso é a caridade. Por isso que Jesus Cristo, ele deixa esta lição para nós, a maior das lições. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Amar a Deus e viver a caridade. É isso basicamente. E aí já para nós entrarmos um pouquinho mais no cotidiano das nossas vidas, na caridade realmente, vou ler Coríntios 13. Que o título de Coríntios 13 é clássico. Uma vez eu ouvi alguém falando assim, que se rasgasse todas as páginas da Bíblia e só sobrasse Coríntios 13 e nós vivêssemos o que está escrito aqui, tudo já faria sentido, nós seríamos semelhantes a Deus, amaríamos os outros, iríamos para o céu, se nós vivêssemos o que está em Coríntios 13. Então eu vou dar um tempinho aqui pra gente conversar mais um pouquinho. E você... Não, podia puxar uma música. Aí você, na sua casa, vai lá, pega a sua Bíblia e você vai acompanhar comigo Coríntios 13. Normalmente eu gosto de ler e a pessoa sem pegar a Bíblia porque presta atenção assim e eu friso bem o que estou lendo. Mas eu gostaria que você acompanhasse realmente o que está na Palavra de Deus em Coríntios 13. Então vai lá enquanto a gente canta esta música, pega a sua Bíblia e você irá acompanhar conosco esta leitura. A primeira carta de Coríntios. Isso. Primeira carta de Coríntios, capítulo 13. Então, primeira carta de Coríntios, capítulo 13. Excelência da caridade. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver caridade, sou como bronze que soa, ou como símbolo que retine. Mesmo que eu tivesse o dom da profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, mesmo que tivesse toda a fé a ponto de transportar montanhas, se não tiver caridade, não sou nada. Vou repetir esse versículo. Mesmo que eu tivesse o dom da profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, mesmo que tivesse toda a fé, a ponto de transportar montanhas, se não tiver caridade, não sou nada. Ainda que distribuísse todos os meus bens em sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo
para ser queimado, se não tiver caridade, de nada valeria. Olha aqui, tudo que nós falávamos, né, no começo. Que se não tiver caridade, os nossos gestos, mesmo que sendo gestos bons, de nada adianta. Então, se eu distribuir todos os meus bens e dar aos pobres, se eu não tiver amor no coração, caridade, de nada adianta. E mesmo que eu entregasse o meu corpo para ser queimado, se não tiver a caridade, de nada valeria. Aí nós podemos pensar nos mártires, né? Uma vez eu ouvi uma frase assim: ninguém é mártir de 5 minutos. Em 5 minutos morreu e virou mártir. Não, para se tornar mártir é uma vida toda de santidade, que culminou no martírio, na morte por Cristo. E é isso que está querendo dizer aqui. Se não tiver caridade, de nada valeria morrer por Cristo. Por isso que tantas pessoas que morreram por Cristo não se tornaram santas, porque talvez elas não estavam ali naquele momento num grau de santidade que a igreja pudesse elevar aquela pessoa ao título de santo. Não só o título, né? A vida, a santidade realmente. Então, se não tiver caridade, de nada valeria. A caridade é paciente, a caridade é bondosa, não tem inveja. A caridade não é orgulhosa, não é arrogante, nem escandalosa. Não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não guarda rancor. Não se alegra com a injustiça, mas se rejubila com a verdade. Tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. A caridade jamais acabará. Então, terminamos no versículo 8, depois a gente continua. Então, quer falar alguma coisa sobre isso, Jaffer? Eu acho muito importante quando a gente decidiu, né, o tema do grupo, veio na hora essa passagem, que é o hino da caridade, né? E como você disse, ela é como se fosse uma síntese de todo o Novo Testamento. Se a gente for ver bem, o amor, ele é a principal diferença entre o Antigo e o Novo Testamento. Porque no Antigo, como diz São Tomás de Aquino, as pessoas serviam a Deus por temor. E agora, não mais pelo temor, não mais como se fosse uma obrigação, como se fossem servos, mas sim pelo amor. E você acaba se tornando livre para servir ao Senhor. Você não serve ao Senhor apenas por bens temporais, como eles faziam naquela época. Tipo, eu vou servir o Senhor porque assim eu vou ter prosperidade. Eu vou servir ao Senhor porque assim eu vou ter bens, uma família boa. Mas agora a gente serve ao Senhor por amor. A gente serve ao Senhor por bens celestes. São Tomás de Aquino coloca essas 3 diferenças entre como serviam a Deus antigamente, no Antigo Testamento, e depois de Cristo. Essa é a principal característica do cristão. É a nossa diferença, principalmente entre os judeus. Que, na verdade, a gente esperava, né, antes de Jesus, que Jesus ia vir como alguém poderoso que ia derrubar reis, derrubar tudo. Mas, na verdade, ele derrubou a morte, a própria morte, por amor. E a virtude, como o Lucas estava falando, é isso. É uma resposta, conforme São Tomás de Aquino diz também, é uma resposta que a gente dá ao dom de Deus. A Deus que se doou por nós, e a gente tem a virtude para responder a Deus. A virtude não é apenas, assim, qualidade. Está relacionado com qualidades de um ser humano. Mas não é apenas isso. Mas é uma resposta. A gente não tem que buscar as virtudes para ser melhor que ninguém, para ser alguém melhor. Mas não, por amor a Deus. E por isso que ela é a fonte de todas as virtudes. E se a gente for ver bem, é ela que nos une. Aí eu vou citar um pouco de Santa Teresa d'Ávila, que vai falar no catecismo. Eu estava olhando lá no final, assim, algumas coisas que eu poderia falar sobre caridade, e eu encontrei esse parágrafo muito importante, que é uma citação de Santa Teresa d'Ávila, que depois pode procurar na internet, tem um catecismo, você pode procurar na internet, no parágrafo 826. Santa Teresa, no seu manuscrito B, vai dizer assim, ó: compreendi que a igreja tinha um corpo, composto de diferentes membros, não lhe faltava um membro mais nobre e mais necessário, que é o coração. Compreendi que a igreja tinha um coração e que esse coração ardia de amor. Compreendi que só o amor fazia os membros da igreja agirem, que se o amor viesse se apagar, os apóstolos não anunciariam mais o evangelho. Os mártires se recusariam a derramar seu sangue. Compreendi que o amor continha todas as vocações, que o amor era tudo, que ele abraçava todos os tempos
e todos os lugares, em uma palavra, que ele é eterno. O amor é eterno, como diz, né, a carta. Ele não passa, ele é a única virtude teologal que não passa. Se o Lucas quiser falar um pouco, cita um pouco sobre as outras duas teologias, duas virtudes teologais, e por que elas passam e a caridade permanece. As outras duas virtudes são a fé e a esperança. O que a fé? Se eu for explicar certinho o que é a fé, vai demorar muito. Mas a fé é um hábito exercido na oração, comumente na oração, em que Deus, através do seu verbo interior, toca a minha alma, iluminando a minha inteligência e convidando a minha vontade. Tem como explicar, eu sei que eu falei errado, mas tem como explicar tudo certinho assim. Depois talvez a gente até explique. Mas Iluminando a minha inteligência e convidando a minha vontade. Mas assim, a gente tem que ver que a fé não é uma confiança. E essa questão principal, né, de iluminar a minha inteligência. O que é iluminar a minha inteligência? Isso acontece muito em acampamento. A pessoa sabe que Deus ama ela. Todo mundo fala para você que Deus te ama. Lucas, Deus te ama, Deus te ama, Deus te ama, Deus te ama. Mas aí, no acampamento, a pessoa é levada a ter uma verdadeira reflexão sobre isso. E daí, a pessoa ouve algum pregador em algum momento falar, Deus te ama. E a pessoa, nossa, Deus me ama. Iluminou a inteligência dela para ela entender o que é o amor de Deus, para ela se aprofundar no amor de Deus. E convidou à vontade. Às vezes pode ser que a gente sinta e se emocione, mas não necessariamente é isso. Mas a gente consegue perceber algo crescendo dentro de você, que te convida, que fala, me ama de volta, me ama de volta, me ama de volta. Isso é a fé. E por que a fé passa? Porque quando a gente chegar no céu, na plena alegria, a gente não vai mais ter isso, entende? Vai ser alegria sem parar, não vai precisar mais ter fé, não vai ter mais fé. Porque você já viu Deus. Você não tem mais no que acreditar, né? Sim, não tem mais no que acreditar você. E a fé exige crer em Deus, na igreja e tudo mais. Mas aí quando você morrer, se você agir também, se Deus quiser, você for para o céu e Ele quer que você vá para o céu, você não vai mais ter fé, porque você já vai ter visto Ele. E a esperança. O que é esperança? Encaixa muito no que a gente estava falando também. A esperança é esperar no Senhor, que não pelos meus méritos, mas que pelos méritos de Cristo crucificado, Deus me quer no céu e vai prover todas as graças necessárias para que eu chegue no céu. E quando você chega no céu, já não tem mais isso. Você já alcançou essa esperança. Então não tem mais fé, não tem mais esperança, sobra o quê? Só a caridade, que vai ser o amor pleno. Vai ser, na verdade, o ápice da caridade. Pega, por exemplo, São Padre Pio. Ele amou muito, 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 muito Deus. Mas, fala até na Bíblia, não vou me lembrar onde. Mas as coisas que os olhos viram, que o coração sentiu, que a mente estudou, não chegam nem aos pés do que Deus tem realmente destinado para nós no céu. E isso só os santos já sabem. A gente fala os santos porque os santos a gente tem certeza de que são nos céus. Mas só os que estão nos céus já sabem. Eles amaram muito a Deus aqui na terra. Mas no céu, nem se compara com o que eles amaram Deus aqui. Porque lá é a plena presença de Deus. É a plena alegria de estar com Deus. E é o que, como encerra também, Coríntios 13, né? A caridade jamais acabará. Por ora subsistem a fé, a esperança e a caridade, as três. Porém, a maior delas é a caridade. A única que irá sobrar é a caridade. Lucas, acrescenta alguma coisa nesse sentido? A caridade como sendo a virtude mais importante. Paciente, é bondosa, não tem inveja, não é orgulhosa, não é arrogante nem escandalosa. Não busca os próprios interesses, não se irrita, não guarda rancor, não se alegra com a injustiça, mas se rejubila com a verdade. Tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. A caridade é a maior das virtudes cristãs, aquilo que Jesus quis nos deixar de mais precioso. Assim, percebendo uma coisa... Por que a gente está falando bastante assim sobre ser a cabeça das virtudes, a maior das virtudes e tudo mais?
Mas por que a caridade é a maior das virtudes? Vamos pegar um outro exemplo das virtudes cardeais. Existem 4 virtudes cardeais. Pega o microfone. Pega o outro microfone dele. Não, filho, você está segurando a antena do microfone, segura mais aqui. Aí assim, existem 4 virtudes cardeais. A temperança, a justiça, a prudência e a fortaleza. Vamos pegar, por exemplo, a prudência. O que é a prudência? A prudência é a virtude de você conseguir, antes de alguma atitude, antes de algum acontecimento, você para refletir e consegue observar, na luz da caridade, qual que é a melhor decisão para me tomar nesse momento. Vamos pegar aqui um exemplo. Você está andando na rua e vê alguém passando mal. Você tem a prudência de parar rapidamente e pensar, convém eu ajudar essa pessoa ou convém eu passar reto? O que eu devo fazer? O que convém eu fazer? E você, através da prudência, age corretamente. Mas essa é a questão. Se a pessoa tivesse a prudência, por exemplo, humana, a prudência meramente humana, pode ser que ela pense assim, a pessoa está passando mal, a gente está em coronavírus. Eu não vou ajudar essa pessoa, mas eu vou estar fazendo uma boa ação. Por quê? Porque eu vou estar me deixando de contaminar. E talvez eu deixe de contaminar o próximo, e tá bom. Ou seja, a pessoa agiu bem. Ela agiu de uma maneira boa, mas ela não teve a plena caridade. O que é? A plena caridade nesse momento vai ser a pessoa teve a prudência de parar para pensar o que ela devia fazer. E chegando nesse ponto, ela falou assim, não, mesmo que esteja com problema, eu vou lá ajudar essa pessoa da melhor maneira que eu posso. Porque não há maior ato de amor que dar a vida pelo irmão. Deu para ficar claro assim? Por que a caridade é a maior das virtudes? Você pode fazer uma pregação. Se você não tiver caridade, não vai estar prestando de nada. Por quê? Eu já parei para pensar nisso. Por quê que se não tiver caridade? Porque se não tem caridade, que é um verdadeiro amor por Deus, muito dificilmente vai ter outra coisa boa. Não tem outra coisa boa para ter. Ou vai ser orgulho, ou vai ser inveja, ou vai ser soberba, alguma outra coisa vai estar no lugar. E muito provavelmente não vai ser nada bom. E às vezes a gente pede, né, a Deus assim, tantos outros dons. Ô Senhor, me ensina a pregar, me ensina a rezar bem, me ensina a tocar bem, né, por exemplo. E a gente esquece de pedir essa virtude tão importante que ela traz a plenitude para as outras virtudes. Como você estava falando, ninguém consegue ser plenamente prudente, plenamente humilde, plenamente justo sem a caridade. Então, nisso, nós podemos ver a essência da vida cristã mesmo, das virtudes, é a caridade. E a gente, voltando assim à questão dos dons, Santo Agostinho, se eu não me engano, vai dizer que não adianta um corpo todo enfeitado de joias lá no túmulo se ele está morto. Um corpo totalmente enfeitado, assim, bem penteado, maquiado, vestido, se por dentro ele está morto. E sem a caridade a gente morre, a gente está morto. Se eu não me engano, primeira carta de João, capítulo 3, vai dizer, aquele que não ama permanece na morte. Algo assim. Por quê? Aí agora eu vou citar São Tomás de Aquino de novo, que ele faz um joguinho muito legal. Ele fala assim, a alma dá vida para o corpo. Da mesma forma, Deus dá vida para a alma e Deus é amor. Então, sem o amor, a gente não tem a vida da alma, logo a gente não tem a vida do corpo, logo a gente está morto. Então, não tem como a gente ter uma vida plena, uma vida boa sem a caridade. A gente está morto sem a caridade. E é o mandamento. Se a gente for ver bem, assim, é o que mais Jesus usou em suas pregações, em seu ensinamento, em sua palavra. Falava de maneira tão simples, né, Jesus, em parábolas, porque se nós formos ver o que Jesus deixou realmente de claro, assim, de doutrina realmente, é muito pouco. O que ele mais deixou foram ensinamentos amplos que têm a base na caridade. As parábolas são isso, né? Tem a base na caridade. E aí, vocês falando, eu me lembrei também do próprio ato de comungar. Se nós comungarmos sem amor, sem caridade, de nada adianta, de nada vale. Por isso que tantos santos
ficaram tanto tempo sem a comunhão, porque não tinham acesso à comunhão, e se tornaram santos. Porque acima da própria comunhão tem que haver a caridade. Muitos santos passaram anos e anos sem ter acesso à Eucaristia, mas mesmo assim foram santos. Por quê? Porque tinham a caridade. Comungar, Jesus Eucarístico, presença real, sem a caridade, de nada adianta. E Rapidinho, São José. São José não recebeu nenhum sacramento. E abaixo da Virgem Maria, São José é o maior santo. Entendeu? Ele não recebeu nenhum sacramento, mas o amor que ele tinha por Jesus, o amor, o zelo que ele tinha, claro, a missão também que ele tinha, é o maior santo. Assim, tirando Nossa Senhora, né? sim, santos que foram sujeitos à prisão e ficaram anos e anos na prisão, ou mesmo santos que estavam longe de igrejas, viveram reclusos em desertos e não tinham acesso à Eucaristia. E foram santos. Por quê? Porque tinham a caridade, tinham um amor a Deus, que tudo supera, que está acima da lei, que está acima de toda regra. É o amor, simplesmente o amor. E o amor, esta caridade do cristão, ela faz nós obedecermos, nós nos humilharmos, nós nos rebaixarmos, nós perdoarmos, nós abaixarmos a cabeça, nós seguirmos em frente, nós estarmos na igreja, vemos pessoas errando e continuarmos na igreja porque sabemos que estamos na igreja por amor, por caridade, nós buscarmos aqueles que mais precisam, nós amarmos aqueles que nós não gostamos. E aí entra também o amor aos nossos inimigos, que Jesus falou sobre isso também e foi uma revolução. Como assim amar o meu inimigo? Como assim amar aquele que me odeia? Como assim ir ao encontro daquele que tem algo contra mim? A palavra diz isso, né? Se está na fila para levar a sua oferta e lembrar-des que o teu irmão tem algo contra ti, não é se você tem algo contra o teu irmão, é se o teu irmão tem algo contra ti, você vai até o teu irmão, conversar com ele, pede perdão, se reconcilia com o teu irmão. E nisso está envolto a caridade. É ter caridade, ir ao irmão e querer o bem dele. Aí eu lembrei também de Padre Pio. O Lucas já citou uma citação dele, mas teve uma vez também, Padre Pio, ele percebeu que um amigo da escola dele, quando ele era bem jovenzinho, estava meio bravo com ele, não conversava mais com ele, sentava longe. E aí Padre Pio escreveu uma carta, e tem essa carta até hoje, pedindo perdão para este amigo se ele tinha feito alguma coisa e que ele queria se reconciliar, conversar com ele, voltar à amizade que eles tinham antigamente. Então, tipo assim, Padre Pio não fez nada ao julgo dele, né? Não tinha visto nada que ele tinha feito de errado. E eu tenho quase certeza que ele realmente não fez nada para desagradar o irmão. Mas mesmo assim, escreveu uma carta, entregou para ele, para se reconciliar com ele. E nós estamos aqui falando de caridade, tudo muito bonito, esclarecendo, mas, como você, todos nós temos esta dificuldade também de praticar a caridade sempre. Realmente não é fácil. A partir de hoje, eu sei o que é caridade e, portanto, eu pratico a caridade e eu sou caridoso. Não é assim, nós sabemos que não é assim. A gente pena, cai, uma hora a gente tem ódio, tem raiva, uma hora a gente age sem caridade, mas nós estamos buscando viver este amor que Santa Teresinha tanto exaltou como sendo o principal de todo cristão, de todo católico. E sem a caridade, nada adianta, já dizia Paulo, né? Sem a caridade, não há nada. Por isso que nós cristãos temos que andar com sorriso no rosto, alegres, felizes, mesmo na tribulação estarmos de pé, firmes, olharmos com olhar de amor, de respeito, de saber que só porque o outro erra diferente de nós, nós não somos melhor que ele. Todos nós somos filhos de Deus e como filhos de Deus somos chamados a viver no amor. A primeira ou a segunda leitura de hoje, de domingo, dominical, dizia isso, né? Colocavam tudo em comum, viviam em união, no amor, viviam na caridade. É isso que mais importa para nós cristãos, viver na caridade.
Assim, eu não tinha estudado tanto que vocês estudaram sobre esse assunto, citações teológicas, mas tem algo que aconteceu, por exemplo, comigo, quando eu comecei a estudar os evangelhos sinóticos ali, Mateus, Marcos e Lucas. E eu até compartilhei com o pessoal do nosso ministério. Falei assim, gente, Sermão da Montanha é manual de santidade. Jesus começa a sua vida pública, daí ele começa, o pessoal se amontoar ao redor dele. De repente ele fala assim, no Mateus 5, 6 e 7, são os 3 capítulos que falam do Sermão da Montanha, se não me engano. Ele fala assim, vamos subir o monte, o povo sobe. Aí, quando chega lá em cima, tem uma galera que senta ao redor dele. Aí eu fico imaginando que tem hora que nós, católicos, a gente, povo de igreja mesmo, quem caminha, quem vive em torno da vida eclesial, parece assim que nós somos esse povo. E a gente caminha. De repente a gente olha e a gente fala assim, cheguei no topo, cheguei no monte junto com Jesus. Aí Jesus fala assim, senta aí agora. Bem-aventurados são os humildes, bem-aventurados são os pobres. Ou seja, bem-aventurado não é você que está aqui achando que já sabe tudo só porque está perto de mim. Bem-aventurado, aí ele vai falando. E tem uma bem-aventurança que eu acho incrível, que acho que é a 6ª, que ele fala assim, bem-aventurado quem tem fome e sede de justiça, né? E serão saciados. Enfim, depois lá no final, no capítulo 7, Jesus desce, ele já deu todo o manuscrito para um santo e vai seguir o caminho dele. Tá, aí a gente... Eu sinceramente foi agora essa lógica que veio. Jesus diz que o que tem que ser feito, que são as bem-aventuranças, quais são como é que assim, onde se apegar para você ter uma vida próxima dele, para você ter uma vida próxima do que é o ideal, do que é a proposta de Cristo. E aí ele deixa, né? Conforme Paulo descreve em Coríntios, as três virtudes teologais, que é fé, esperança e caridade, né? Juro que foi agora que eu me veio esse link, porque veio tudo em cima pensando em música. Lá na frente Paulo fala assim, acho que em Romanos, o justo vive pela fé. Logo, se ser justo é ser bem-aventurado, como Jesus mesmo disse, Paulo dá, e ele cita, acho que Abacuque nesse momento aí, o justo vive pela fé. Então, se você tem fome e sede de justiça, para você ser justo, você tem que ter uma das virtudes teologais, que é a fé. Aí, mais adiante, em Coríntios, fala que a caridade, que caridade e amor é a mesma coisa, praticamente. A caridade, ela tem a esperança, ela tem a paciência, fala isso, né? E aí lá em Romanos 5 fala que o sofrimento produz paciência, que produz esperança, que não engana. Quem que não engana? Só quem não engana, como você citou, é o amor, que é a alma de minha alma, como você disse que Santo Agostinho cita, né? Que Deus é a alma de minha alma e Deus é amor. Deus é o ser, é o verbo, e a atitude de Deus, ele tanto amou que nos enviou o seu Filho único. Então Deus é o ser, que somos semelhança do ser, e a atitude de Deus é amor. Aí é justo? Sim, é justo que eu olhe para um irmão e dê o que é justo para ele. O que é justo eu dar para alguém que é semelhante a Deus? Se o cara é semelhante a Deus, se ele é o ser, se ele é criado em imagem e semelhança, o que é justo para ele é a mesma atitude de Deus, que é o amor. Então assim, eu me maravilho também com toda a história da nossa doutrina, com todos os embasamentos, porque toda teologia é a síntese, é sintetizar mesmo o que Jesus veio propor, né? Que é a perpetuação da nossa igreja, é só isso. Aí eu fiquei pensando aqui, enquanto vocês abordavam toda essa riqueza de conteúdo, como é difícil assimilar às vezes isso, sem nos tornarmos soberbos, sem nos distanciarmos do amor pela soberba, porque, como eu não sei quem que disse isso outro dia, que o oposto do amor não é o mal, e sim a indiferença. O oposto do mal é o bem, certo? Então você ama, você não é indiferente.
E aí eu vejo que a caridade foi reduzida, a caridade aqui enquanto amor, enquanto ajuda, enquanto se importar, foi reduzida, parece uma filantropia nos dias, principalmente nos dias de hoje, nesse tempo de pandemia. É necessário, acho que Deus permite que haja tanta publicidade em cima de caridade, aqui eu digo de obras de caridade, que são mais filantropias do que altruísmo mesmo, tem tanta propaganda, que Deus acho que permite que essa vaidade dessas pessoas venham tão à frente do amor, para que a obra aconteça e de fato alimente, de fato cuide, de fato faça a assistência que os menos favorecidos precisam. Mas nós, católicos, nós que somos comprometidos em ser bem-aventurados, segundo Jesus disse, nós precisamos elevar o nível da nossa caridade, o nível do nosso amor, a ponto de que a gente enxergue no irmão que não merece talvez a nossa simpatia, a nossa atenção, mas ele merece porque é justo que nós o amemos. E amar é transcender o que eu sei de razão. Então eu não preciso me apegar assim numa vantagem, porque é vantajoso para mim amar o Felipe, o Lucas, o Jaffer, porque são meus amigos e eles têm algo a me oferecer. E eu não tenho vantagem nenhuma em amar alguém da rua que só precisa de mim naquele momento. Não é vantagem, mas é justo. É justo porque o cara é semelhança de Deus. E a atitude de Deus é amor. Poxa, é uma coisa muito, muito simples, muito lógica. E a gente esquece disso porque a gente está preocupado com o movimento da caridade e não com a raiz da caridade. A gente talvez está preocupado assim com como nós vamos fazer, mas acho que lá em Lucas, se não me engano é Lucas 6, não, Mateus 6, quando Jesus fala assim, quando der de esmola, acho que antes um pouquinho, quando ele fala daquele bem conhecido que fala assim, quando quiser de orar, entra no teu quarto e fala ao teu pai que escuta as escondidas, né? Um pouquinho antes fala assim, quando der esmola, não faça como os fariseus, não toque a trombeta diante de si, para que todos vejam. Fala, pois bem, este já recebeu sua recompensa. Quando der esmola, aqui a esmola é uma analogia à caridade, que é o amor, enfim. Não toque a trombeta diante de ti, porque senão a tua recompensa está ali. Então eu vi hoje alguém, até alguém daqui da comunidade, ainda eu dei risada, porque o André, irmão do padre, ele é um sarro nas redes sociais, ele falou assim, eu vou citar o nome de alguém que está aí se aparecendo com um negócio de caridade. Não faço ideia quem seja, mas tem um monte de gente assim nos dias de hoje. Principalmente por causa dessa pandemia, parece que trouxe à tona algo bom, assim, mas a gente precisa ter um cuidado para sim fazer a caridade, fazer a obra concreta, essas pequenas coisas que a gente faz, que é alimentar alguém, que é doar alguma coisa, mas a gente precisa sim encontrar Deus nesse movimento, nessa ação. A gente precisa estar mesmo embasado naquilo que o Jaffer diz que Santo Tomás propõe, que Deus habita no meu espírito, que anima a minha alma. Então, a alma de minha alma é Deus. Eu preciso estar embasado nisso, para daí sim eu viver a caridade de uma forma plena, de uma forma verdadeira. Porque, sinceramente, caridade por caridade, caridade por ser mais um fazendo, por ser necessário, Deus não precisa disso. Deus pode muito bem usar de outras maneiras para alimentar o mendigo, usar de outras maneiras para levantar um caído. Ele pode tudo. Claro que Deus pode tudo. Ele não precisa de mim, mas eu preciso me aproximar de Deus. Eu preciso viver nele e viver a caridade nele. Então, me parece, ouvindo o que vocês disseram, porque nós não tínhamos preparado nada junto, vocês até acho que prepararam, mas para mim foi muito rico o que vocês disseram, e eu consegui sintetizar assim para mim. Na verdade, eu estou expondo o que eu entendi de vocês hoje. Mas assim, vamos elevar o nível da nossa caridade, elevar ela ao lugar certo, colocar ela no lugar certo. É essa questão, né?
o objetivo. Qual que é o objetivo de eu estar fazendo isso? Não pode estar em mim esse objetivo, tem que estar em Deus, que daí sim vai se realizar plenamente. Mas outra coisa lembra que eu falei que se distingue a virtude adquirida da virtude infusa? E que o que difere o que dá essa diferença é o que o Lucas está falando, o objetivo ser Deus, porque a matéria é a mesma. E, por exemplo, até mesmo se eu vejo um papel de bala na rua, e eu pego o papel de bala na rua e coloco no lixo, isso foi uma virtude adquirida. É uma virtude infusa a partir do momento que eu olho para o papel. Aí quando eu olho para o papel eu falo assim: Senhor, eu não precisaria de maneira nenhuma pegar esse papel, mas por amor a Ti eu vou pegar esse papel e colocar ele no lixo. Aí sim é o ato de amor, é o ato de caridade. Esses atos têm que ser naturais, você tem que viver isso. A gente vê pessoas parando para ser caridosa, parando para amar, parando para tirando um momento para viver isso. Isso é absurdo, isso na verdade você tá se enganando e tá fazendo um teatro. Houve uma determinada situação em que, lá num determinado dia, encontramos uma pessoa de rua e ele falou assim pra mim, o cara disse assim pra mim, se eu acreditava em Deus. Eu falei sim. Ele falou: você é evangélico? Eu falei: não, sou católico. Ele falou: filho, não seja católico não. Falou assim: católico sabe de tudo, mas não faz nada. Um cara de rua falou isso pra mim. Um dia ele veio até no carro, pediu alguma coisa lá e falou isso. Eu falei: olha, senhor, talvez você não conheceu os católicos certo, mas infelizmente talvez aquele mendigo tenha não tenha a razão, mas ele tem razões para dizer isso, né? Entende que o cara, sem ter a proximidade nenhuma com a teologia, o cara entende que não é verdade o que muita gente faz. Então não precisa ter você não precisa ter um dia da semana para você ser caridoso, você não precisa ter um dia da semana para você rezar, um dia da semana para você viver para Deus. Não importa o que você faz. Eu disse essa frase outro dia, né? Não importa o que você faz, importa para quem você vive. Quando eu te contei aquela situação de um teaser que eu vi, que eu achei fenomenal. Não importa o que você faz da vida. Se você é encanador, pedreiro, se você é cantor, se você é engenheiro, médico. Importa para quem você vive. Achei muito interessante essa questão de ser natural, né? Que às vezes a gente tira um tempo para ser caridoso. É muito forte. A gente falando aqui de caridade, a gente já fica imaginando, né? Situações que nós podemos ser caridosos, né? Talvez você também tenha pensado em algum aí nessa casa, como você vai ser caridoso. Mas temos que chegar num ponto que isso seja natural na nossa vida, né? Amarmos, simplesmente amar. Simplesmente amar. Fico pensando, será que quando o cara chega lá no juízo final e ele olhar assim e falar assim: meu Deus, eu gastei minha vida, sei lá, com meu emprego ou com a minha casa. Gastei minha vida, tipo assim, e poderia ter feito algo tão bom. Eu vou dar um testemunho bem rapidinho. Eu me aproximei da comunidade em 2014. E aí, eu não conhecia o Padre Adão, assim, não conversava com ele. Mas um dia uma pessoa me chamou para ir lá em Luanda. A gente foi tocar numa espiritualidade do acampamento, que eu não lembro, que eu não me atia muito às coisas assim. E eu ficava assim: é legal ali, o som é massa, a galera canta e tal, mas eu não sei o que é dessa comunidade. Aí fomos jantar na casa de uma pessoa depois da espiritualidade e veio um rapazinho e sentou do meu lado. Eu falei, ele olhou assim: oi, beleza? Quem é você? Ele falou assim: eu sou filho da comunidade. Eu falei: como assim, filho? Ele falou: que eu sou recuperado da casa de recuperação e tal. Na época era Recanto Bom Pastor ainda. Aí ele falou assim, eu falei: que legal. E ele começou a contar, acho que foi Deus que colocou aquele rapazinho ali perto de mim. Ele falou assim: e o padre me salvou, cara. Aí eu parei de jantar assim e falei: tá, o padre te salvou como? Ele falou que assim, ele me ensinou que eu sou fraco, que a droga é forte. E que quando eu tenho vontade de sair para me drogar, eu rezo. Ele falou: você não sabe, você não usa droga? Eu vou num determinado lugar aí, numa festa,
o traficante me conhece e já me mostra de longe e tal. E eu fico em casa rezando. Ele falou assim, tem vários amigos meus que já caíram de novo, mas o padre me salvou porque ele me ensinou a ficar em casa rezando. Me ensinou que eu sou fraco para droga, então sobriedade todo dia. Falei, poxa vida. Falei, vou ajudar esse padre. Eu nunca salvei ninguém. Ele salvou a vida desse menino aí, ó. Segundo o cara, né? Aí eu fiquei pensando, e, sim, sinceramente, foi o ponto de decisão de eu me aproximar mais da comunidade. Foi esse menino dar um testemunho de caridade, testemunho de amor. Para que o padre ia fazer isso? Para que a comunidade ia fazer isso com aquele menino? Qual a vantagem que ele traria para a comunidade? Entende? Foi simplesmente amor. E aí sim você converte. Aí sim você mostra a verdade da caridade. E talvez a gente aí, acampamento em cima de acampamento, retiro em cima de retiro, a gente ainda não se despertou que a gente precisa viver o que a gente prega. A gente precisa dar o lugar certo para Deus na nossa vida. E aí a gente... o Lucas vai falando assim, aí eu vou lembrando de várias situações. Mas existem muitas situações mesmo que faltam caridade para nós. Mas ao mesmo tempo que ele ia falando também, eu fui lembrando de pessoas que são extremamente caridosas. Tem muitas. Como que você vê, né, virtude nas pessoas, assim, fazem com amor. Tantas pessoas que lutam, assim, pelo seu trabalho e fazem coisas a mais pelo trabalho e suportam tantas coisas por amor, realmente, por dar o melhor. Tantos gestos pequenos que você vê dentro da nossa casa, né? De pessoas que nós amamos, estão tão perto de nós, que nós vemos caridade. E gestos constantes. Como o Lucas falava, né? É natural. Tem que ser algo natural. E por ser algo natural, se torna algo constante também. Quantas vezes nós vemos as pessoas fazendo os mesmos gestos de caridade e mesmo levando tantas represárias, né? A pessoa age bem, age com gesto caridoso, faz algo de caridade, leva a represária, mas continua fazendo. Isso é didática de Deus. O Romanos 5 não fala que sofrimento produz paciência, que prova fidelidade, que leva esperança? Igual a música que a Colo canta, né? E a esperança é característica da caridade, poxa. Sofrimento não é só você botar um cilício, você andar mancando, não é você ter um câncer, não é isso. Sofrimento é ser contrariado. Esse é o maior sofrimento que a gente tem. É o que fala, né? Ser paciente, ser perseverante, não buscar os próprios interesses. Está tudo na palavra. Tudo definidinho aqui. Basta a gente ler, meditar, pensar um pouco. Tudo espera, tudo suporta. E é o que Jesus falou também, né? Do que adianta gestos para que todos vejam de penitência, de mortificação, se falta o amor dentro do coração. Não é aquilo que sai da boca do homem. Alguém me ajuda aí que agora eu esqueci. É o que entra, mas o que sai, né? Isso, né? É aquilo que está dentro do nosso coração. O que torna um homem puro não é o que entra pela boca, mas o que sai. Quando questionam ele quanto a alguns alimentos. Mas um dia o Jaffer fez uma pregação no grupo. O Jaffer talvez vai lembrar qual que era, que falava assim, túmulos caiados. Qual que é a passagem que Jesus falava? Tu lembra? Que a gente tem que limpar primeiro o copo por fora, Isso, e daí ele depois falava limpar assim, por dentro. Fariseus, vocês são como túmulos caiados. Túmulos caiados é pintado de cal, pintado de branco, né? Pô, é um túmulo, bicho. O que tem dentro de um túmulo? Não tem mais nada. Que ele fala para os fariseus se preocupavam mais em parecer justos do que realmente ser justos. Sim. Mudando um pouco mais nesse sentido ainda. Uma vez Santa Teresinha, você já deve ter ouvido falar, mas ela pergunta para Jesus quando que ela mais o amou. E aí Jesus responde que foi quando ela estava na capela e ficou contando os tijolinhos, né? Não estava com vontade nenhuma de rezar, mas foi fiel ao Senhor, foi perseverante e esteve lá junto com Jesus e contou os tijolinhos da capela e ficou por horas lá contando os tijolinhos, sem vontade nenhuma de rezar, mas tinha caridade no coração dela, porque mesmo ela na fraqueza dela, ela
confiou ali no Senhor e o Senhor fez daquela fraqueza algo forte, uma fortaleza. Na nossa fraqueza o Senhor nos faz forte. O Lucas vai complementar, né? Falou. Isso aí de Santa Teresinha, a gente tem que entender que dentro da capela o que menos importa é o que a gente fala. É legal pensar nisso. A gente tem que ver que o que menos importa é o que a gente fala. Santo Cura d'Ars, São João Maria Vianney. O cara era, não sei, mas o nível de santidade dele era mais alto, assim, grau. E ele falava que ele entrava só mas como que você fica tanto tempo diante do sacrário? Ele falava assim, eu entro lá, sento e eu olho para Deus e Deus olha para mim. Isso me basta. Aí só um fato aqui, rapidão. Uma frase de Santa Irmã Dulce, né? O importante é fazer a caridade, não falar de caridade. Não falar no sentido que a gente está falando aqui, mas, tipo, é o que o Lucas está falando, se aparecer pela caridade. E Santa Irmã Dulce, eu lembro quando o professor Felipe Neri veio aqui, que ele falou de jeito, as expressões dela eram muito engraçadas, porque quando eu chegava assim, nossa, Santa, irmã, quando você fez isso, né, foi muito bom, muito virtuoso. Isso ela, hã? Eu fiz isso? É por causa disso, era tão automático para ela fazer a caridade, que quando alguém falava, nossa, quando você fez aquilo, ela, eu fiz isso? Porque era um negócio natural para ela, era um negócio normal. É isso aí. O que mais? Deu tempo já. Já estamos encerrando. Mas que fique isso, né? Justamente isso, para encerrarmos tão bonito, né? O importante não é falar de caridade, mas fazê-la. Santa Irmã Dulce, Santa Brasileira. Então que o Senhor possa nos conduzir na vivência da caridade, na vivência do amor. Não são as sentenças dos filósofos ou saber todos os versículos da Bíblia, mas é viver a caridade, viver o amor. Só repetindo mais um pouquinho, Coríntios 13, do que adianta ter o dom da profecia, conhecer todos os mistérios, toda a ciência, mesmo que tivesse toda a fé, se não tiver a caridade, eu nada sou. Sem a caridade, nós, católicos, nós, homens, mulheres, jovens, nada nós somos. Se nós vivermos sem a caridade, nós não somos nada. Então que, encerrando este momento, nós possamos rezar um pouquinho. Então feche os teus olhos, aí onde você está, no secreto, no escondido, e que o Senhor possa vir nos dando a graça realmente, de sermos caridosos, de vivermos a virtude do amor, de sermos pacientes, de não termos inveja, de não termos orgulho, de não sermos arrogantes, de não sermos escandalosos, de não buscarmos os nossos interesses, de não termos rancor, de buscarmos a verdade, de desculparmos, perdoarmos. Nós queremos, Senhor, sim, viver o amor que o Senhor tanto nos ensinou. Amar os nossos irmãos, amar aqueles que estão mais próximos de nós. Que a caridade seja na nossa vida algo natural. Que a caridade seja na nossa vida algo constante. Vem, Senhor Jesus, moldando-nos, formando-nos. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus.
lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom. Vem, pra Senhor, com a tua mim. graça operando milagres no meio de nós, nos capacitando para o amor verdadeiro. Não tinha valor, mas tudo passou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Senhor, nós te pedimos nessa noite que Tu que se revelas o bom pastor, nos ensina, Pai, nos ensina que o amor nós não somos merecedores do amor, mas Tu nos dá Ele gratuitamente. Ensina-nos, Senhor, a ser como Tu e dar também esse amor, dar também esse amor que vem de Ti, dar esse amor, levar o Senhor Jesus adiante, deixar transparecer que vivemos próximos de Ti, não apenas olhando de longe para Ti, Senhor. Traz luz para as sombras, Traz essa luz para as nossas sombras, traz essa luz. Permita-nos que levamos essa luz adiante, Pai. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Só quero dar uma tarefinha. Desde já agradecendo a você que ficou com a Naive conosco. A Caridade ainda tem muitas coisas para falar sobre ela e não é impossível esgotar só em 1 hora. Precisaria de muito, muito mais. Mas que você hoje à noite, antes de você dormir, apaga a luz do teu quarto, se coloca de joelho na sua cama. Fala assim: Senhor, eu ofereço ficar de joelho como sacrifício pelas mãos da Virgem Maria, te pedindo a fé. Você se coloca diante de Deus e fala assim: Senhor, eu não te amo. Eu não te amo. Eu não amo meu pai, eu não amo a minha mãe, eu não amo os meus irmãos. Mas me ensina a amar. E aí o Espírito Santo vai te conduzindo e você faz um momento maravilhoso de oração com o Senhor. Muito obrigado a você que esteve aqui conosco. Esperamos vocês em muitas outras lives amanhã na nossa tarde da misericórdia. E que o Senhor abençoe a nós, a você que está aí nos acompanhando. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.